Em uma estrada deserta sob a chuva, uma executiva tem seu carro de luxo parado e sua rotina de poder interrompida. Tomada pelo desespero, ela lança um desafio inusitado a um mecânico. Se você consertar o motor, eu crio sua filha. O silêncio após a frase é quebrado por uma criança de 5 anos, que sorri como se já soubesse o final da história. A partir dali, o que era só uma noite de pane se transforma em um pacto que mudará 3 vidas para sempre. Era uma noite chuvosa de maio no interior de Minas Gerais. O céu despejava água sem misericórdia, transformando as estradas de terra em lamaçais traiçoeiros. Luísa Vasconcelos, conhecida como a Imperatriz do Pão, tinha a reputação de ser a executiva mais implacável do país. Com apenas 35 anos, transformara uma pequena padaria familiar de Belo Horizonte em uma rede nacional com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Seus olhos castanhos escuros, sempre alertas, raramente demonstravam emoção. Naquela noite, Luísa dirigia seu BMW X5 pela estrada rural, irritada com o desvio forçado em sua rota. A reunião com investidores internacionais em Ouro Preto não poderia ser adiada. Milhões estavam em jogo para expandir sua rede para outros países da América Latina. "Maldito GPS", murmurou ao perceber que estava cada vez mais longe de qualquer rodovia principal. A chuva intensificava-se, castigando o para-brisa com violência. Foi quando sentiu o carro perder potência, engasgando como se sufocasse, até parar completamente. "Não, não, não!" Luísa bateu no volante com as mãos manicuradas à perfeição. Tentou dar partida 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor estava morto. Pegou o celular sem sinal. Era como se o universo conspirasse contra ela, justo no momento mais crucial de sua carreira. Ao longe, através da cortina de chuva, avistou um pequeno ponto de luz amarelada. Sem alternativas, pegou seu casaco caríssimo, seu guarda-chuva de grife e aventurou-se na tempestade. Após 10 minutos caminhando pela lama, chegou a uma pequena oficina com uma placa desbotada. Oficina do Tião, Consertos Gerais. Ao lado, uma casa simples de tijolos aparentes emitia uma luz aconchegante. Bateu na porta da oficina, que estava entreaberta. "Tem alguém aí?" chamou, entrando com cautela. O cheiro de óleo, graxa e café recém-coado misturava-se no ar. Do fundo da oficina surgiu um homem de cerca de 40 anos, alto, com braços fortes e rosto marcado pelo sol. Usava macacão azul manchado de graxa e tinha olhos de um verde surpreendente, contrastando com a pele morena e os cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas. "Boa noite, senhora. Perdida na tempestade?" A voz era grave e tranquila, com um sotaque mineiro carregado. "Meu carro parou na estrada. Preciso urgentemente voltar para a rodovia principal. Tenho uma reunião importantíssima amanhã cedo em Ouro Preto." O homem, que se apresentou como Antônio Carlos, mas que todos chamavam de Tião, coçou a barba por fazer. Nessa chuva toda, impossível fazer qualquer coisa agora, e a estrada principal está bloqueada desde ontem. Houve um deslizamento de terra. Luísa sentiu o desespero crescer. Sua vida inteira era planejada ao minuto, e agora estava encurralada naquele fim de mundo. "Escute, eu pago o que for necessário. Dinheiro não é problema." Tirou da bolsa seu cartão de crédito Black, símbolo de seu status financeiro. Tião sorriu de lado, revelando uma covinha na bochecha esquerda. "Dinheiro não limpa a estrada nem conserta motor na escuridão, dona. A senhora vai ter que esperar até amanhã, no mínimo." Foi quando uma pequena voz interrompeu a conversa. "Papai, quem é a moça bonita?" Uma menina de aproximadamente 5 anos apareceu na porta que ligava a oficina à casa. Tinha os mesmos olhos verdes do pai, cabelos cacheados presos em 2 tranças, e segurava um caderno colorido. "Essa é a..." Tião olhou para Luísa, percebendo que não sabia seu nome. "Luísa Vasconcelos", ela respondeu automaticamente, ainda processando a presença inesperada da criança. "Dona Luísa teve um problema no carro, Júlia. Vai ficar aqui até amanhã." A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. "Legal, a gente nunca tem visita." Luísa sentiu-se completamente deslocada. Estava acostumada a hotéis 5 estrelas, não a casas simples no interior. Mas o olhar genuinamente feliz da menina a desarmou momentaneamente.
Tião fechou a oficina e convidou Luísa para entrar na casa. Era um ambiente simples, mas surpreendentemente acolhedor. Uma sala pequena com sofá de tecido florido. Uma mesa de madeira com 4 cadeiras, paredes decoradas com desenhos infantis e algumas fotos. Tudo estava impecavelmente limpo, apesar da simplicidade. A senhora pode dormir no quarto de hóspedes. Não é luxuoso, mas está limpo, disse Tião, mostrando um pequeno cômodo com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o quintal. Enquanto isso, vou preparar um café. A senhora deve estar com frio. Luísa tentou ligar mais uma vez para seu assistente, para o hotel, para qualquer pessoa. Nada. Estava incomunicável. Amanhã cedo, a primeira coisa que farei será buscar seu carro e avaliar o problema, prometeu Tião, colocando uma xícara fumegante de café na frente dela. Foi quando o desespero tomou conta de Luísa. Aquela reunião significava tudo. Era sua chance de provar ao conselho que sua visão global estava correta. Se perdesse, os investidores poderiam recuar, e seu rival interno, Rodrigo Mendes, aproveitaria para tentar derrubá-la da presidência. Em um ato impulsivo, algo totalmente fora de seu comportamento usual, Luísa levantou-se e disse com intensidade: "Olha, eu realmente preciso chegar a Ouro Preto amanhã. Se você consertar meu carro ainda hoje, eu... As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Eu crio sua filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a chuva pareceu diminuir momentaneamente. Tião arregalou os olhos, incrédulo. Júlia, que brincava no tapete da sala, levantou a cabeça, curiosa com o tom exaltado da visitante. Como é que é? A voz de Tião saiu baixa, quase um sussurro. Luísa imediatamente percebeu o absurdo que acabara de dizer. Ela, que calculava cada palavra em reuniões de negócios, havia feito uma proposta completamente insana a um estranho. Eu não sei por que disse isso, me desculpe. Tentou recompor-se, mas o dano estava feito. Tião a encarava com uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de confusão e algo mais profundo, talvez dor. A senhora não sabe o que está dizendo, respondeu finalmente com voz controlada. Vou verificar seu carro amanhã cedo, assim que a chuva diminuir. Júlia levantou-se e aproximou-se de Luísa, oferecendo-lhe um desenho que acabara de fazer. Era uma casa colorida com 3 figuras de palito, uma grande, uma média e uma pequena. Somos eu, papai e você, explicou a menina com naturalidade. Desenhei porque você vai ficar com a gente. Luísa aceitou o desenho com mãos trêmulas. Algo naquele gesto inocente a tocou de uma maneira que não sentia há anos. Uma memória distante de sua própria infância, quando ainda acreditava que o mundo podia ser tão simples quanto um desenho colorido. Naquela noite, deitada na cama desconhecida, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado, Luísa não conseguiu dormir. As palavras que havia dito ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Eu crio sua filha. O que diabos tinha passado pela sua cabeça? Ela que nunca tivera tempo para relacionamentos duradouros, muito menos para pensar em maternidade. Do outro lado da parede fina, podia ouvir a voz suave de Tião contando uma história para Júlia dormir. Algo sobre estrelas que se escondiam atrás das nuvens em noites de chuva, apenas para brilhar mais forte depois da tempestade. Enquanto a consciência finalmente começava a abandoná-la, Luísa teve o pensamento inquietante de que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado algo mais valioso do que qualquer contrato milionário poderia oferecer. O dia amanheceu com um céu limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho febril. Luísa despertou desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto simples, o colchão firme demais, o cheiro de café fresco e o som distante de panelas. Tudo tão diferente de sua cobertura em São Paulo, com vista para o Ibirapuera. Levantou-se e tentou dar alguma dignidade às roupas amassadas do dia anterior. No pequeno espelho da cômoda, observou seu rosto sem maquiagem, vulnerável. Fazia quanto tempo que não se permitia ser vista assim? Anos, provavelmente. Na cozinha, encontrou Tião preparando um café da manhã simples, mas abundante. Pão caseiro, queijo fresco, goiabada, bolo de fubá e café forte. Júlia já estava sentada à mesa,
balançando as perninhas no ar enquanto comia. Bom dia, moça bonita. A menina sorriu ao vê-la. Papai já foi buscar seu carro. Luísa olhou em volta, confusa. Ele já saiu? Saiu com o primeiro raio de sol, respondeu Júlia com naturalidade. Ele sempre acorda cedinho. Disse que o carro da senhora é importante. Algo no peito de Luísa se contraiu. Não estava acostumada a pessoas que cumpriam promessas sem exigir nada em troca. Sentou-se à mesa, aceitando uma xícara de café que Júlia, com cuidado exagerado de criança, serviu para ela. A senhora trabalha com o quê? Perguntou a menina, olhando-a com curiosidade genuína. Sou empresária. Tenho uma rede de padarias, respondeu Luísa, surpresa consigo mesma por simplificar tanto seu império comercial. Os olhos de Júlia brilharam. Padaria? Que legal. Você faz pão doce? E sonho de doce de leite? E aqueles pães com chocolate dentro? Luísa sorriu involuntariamente. Na verdade, eu não faço os pães. Tenho pessoas que fazem isso para mim. Muitas pessoas. Mas você não sabe fazer pão? A pergunta tinha aquela sinceridade brutal que só as crianças possuem. Não, nunca aprendi. Eu sei, Júlia disse com orgulho. Papai me ensinou. A gente faz pão todo domingo. Hoje é quinta, mas eu posso te ensinar se você quiser. Antes que Luísa pudesse responder, ouviu o barulho de um guincho chegando. Era Tião trazendo seu BMW. Saiu rapidamente para encontrá-lo, sentindo uma mistura de alívio e, surpreendentemente, uma pontada de desapontamento. Agora poderia seguir seu caminho, retomar o controle de sua vida. Por que, então, sentia aquela estranha relutância? Tião descarregou o carro na frente da oficina, o rosto sério concentrado na tarefa. Conseguiu descobrir o problema? Perguntou Luísa, aproximando-se. Bomba de combustível, respondeu ele, sem olhá-la diretamente. Vou precisar de uma peça nova. Já liguei para um fornecedor em Belo Horizonte, mas só chega amanhã. O desespero voltou a tomar conta de Luísa. Amanhã? Mas minha reunião é hoje. A estrada ainda está bloqueada, explicou Tião, finalmente encarando-a. Mesmo que seu carro estivesse funcionando, a senhora não conseguiria chegar a Ouro Preto hoje. Luísa sentiu o controle escorrendo por entre seus dedos. Sempre tivera o poder de dobrar a realidade à sua vontade, seja com dinheiro ou influência. Mas ali, naquele pedaço esquecido de Minas Gerais, suas armas habituais eram inúteis. Posso usar seu telefone? Preciso avisar sobre o atraso. Tião assentiu, indicando o telefone fixo dentro da casa. Um modelo antigo que Luísa não via há anos. Com mãos trêmulas, discou o número de seu assistente. A conversa foi tensa. Do outro lado da linha, Eduardo, seu assistente executivo há 5 anos, tentava esconder o pânico na voz. Os japoneses estão furiosos, Luísa. Rodrigo convenceu metade do conselho de que você os desprezou deliberadamente. Estão falando em adiar a expansão internacional indefinidamente. Não deixe isso acontecer, ordenou ela, a voz recuperando a firmeza habitual. Reagende para depois de amanhã. Diga que tive uma emergência familiar. Emergência familiar. As palavras soaram estranhas em seus lábios. Que família? Seus pais haviam partido há anos. Não tinha irmãos. Relacionamentos sérios? O último terminara há 3 anos, quando Augusto percebeu que sempre seria o segundo lugar em sua lista de prioridades, atrás da empresa. Ao desligar, encontrou Júlia parada na porta, observando-a. Você está triste? Perguntou a menina, aproximando-se cautelosamente. Estou preocupada, respondeu Luísa, surpreendendo-se com a honestidade. Quando estou triste, papai faz chocolate quente e a gente vê as estrelas no quintal. Quer chocolate quente? Sem esperar resposta, Júlia pegou sua mão e a conduziu para a cozinha. Com a confiança de quem conhece bem o território, a menina pegou uma panela, leite e chocolate em pó. Luísa observou fascinada como aquelas mãozinhas pequenas trabalhavam com determinação. Você tem que mexer sempre, senão gruda no fundo e fica com gosto de queimado, explicou Júlia com seriedade. Tião entrou nesse momento limpando as mãos em um pano. Parou na porta, surpreso com a cena. A poderosa executiva e sua filha fazendo chocolate quente como se conhecessem há anos. Papai, estou ensinando a Dona Luísa a fazer chocolate. Ela está triste porque não pode ir para a reunião dela.
O olhar que Tião lançou a Luísa continha algo indefinível, uma mistura de curiosidade e compreensão. As melhores coisas da vida às vezes acontecem quando nossos planos dão errado, comentou ele, pegando canecas no armário. Os três sentaram-se à mesa, bebendo chocolate quente em um silêncio surpreendentemente confortável. Luísa percebeu que não se sentava assim, sem verificar e-mails ou fazer ligações. Há tanto tempo que nem se lembrava. Enquanto espera pela peça do carro, a senhora podia conhecer a cidade, sugeriu Tião. Não é grande coisa, mas tem sua beleza. Júlia bateu palmas, entusiasmada. Sim, eu posso ser sua guia turística. Conheço todos os lugares legais. Todos os 5 deles, brincou Tião, bagunçando o cabelo da filha. E assim, contra todas as probabilidades, Luísa Vasconcelos, a mulher que comandava reuniões com os maiores empresários do país, se viu sendo guiada pelas ruas de paralelepípedo de Serranias do Luar, um vilarejo que nem constava em muitos mapas. Júlia mostrou a pracinha central com seu coreto. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, com vitrais coloridos, a sorveteria do seu Altino, que fazia sorvete de jabuticaba, o melhor do mundo, segundo a pequena guia, e a biblioteca municipal, onde ela pegava livros toda semana. Aqui é a escola onde estudo. A professora Dona Esther é muito legal, mas passa muita lição de casa. Luísa observava tudo com olhos que pareciam ver o mundo pela primeira vez. A simplicidade, a forma como todos se cumprimentavam pelo nome, as conversas despreocupadas nas calçadas. Júlia é a menina do Tião, não é? Perguntou uma senhora idosa que tricotava na varanda de sua casa. E essa moça bonita? É minha amiga Luísa, respondeu Júlia antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O carro dela quebrou, mas o papai vai consertar. A senhora sorriu, revelando poucos dentes. Tião conserta tudo. Desde que meu marido se foi, ele vem aqui toda semana verificar minha geladeira, trocar lâmpadas, consertar a torneira. Nunca aceita um centavo. Enquanto caminhavam de volta, Luísa notou como várias pessoas tinham histórias semelhantes sobre Tião, o homem que consertava o mundo quebrado ao seu redor, sem esperar nada em troca. No almoço, comeram uma comida simples e deliciosa, preparada por Tião. Feijão tropeiro, couve refogada, arroz e carne de panela. Luísa não se lembrava da última vez que comera algo tão saboroso, sem a pretensão dos restaurantes caros que frequentava. À tarde, enquanto Júlia fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Luísa observou Tião trabalhando na oficina. Havia uma dignidade em seus movimentos, uma certeza tranquila que a intrigava. Por que você nunca saiu daqui? Perguntou subitamente. Com seu talento, poderia ter uma oficina grande em Belo Horizonte, ganhar muito mais. Tião levantou os olhos do motor que examinava. E quem consertaria o carro da dona Elisa, que precisa levar o neto para a fisioterapia em Ouro Preto toda semana? Ou a geladeira da dona Conceição, que guarda os remédios do marido? Algumas pessoas não podem pagar o preço que uma oficina grande cobraria. Mas você precisa pensar em si mesmo também, no futuro de Júlia. Tião sorriu, com aquela covinha aparecendo novamente. Estou pensando, só temos definições diferentes de riqueza. Aquela frase ficou rodopiando na mente de Luísa pelo resto do dia. Definições diferentes de riqueza. Ela que media sucesso em milhões, nunca havia considerado outras métricas. À noite após o jantar, sentaram-se no quintal para ver as estrelas, como Júlia havia prometido. O céu do interior, sem a poluição luminosa da cidade grande, era um espetáculo de tirar o fôlego. Aquela é a constelação do Cruzeiro do Sul, explicou Tião apontando. Os antigos navegadores a usavam para se orientar. Como uma bússola? Perguntou Júlia, aninhada entre os dois adultos. Exatamente. Quando estamos perdidos, às vezes precisamos olhar para cima para encontrar o caminho. Luísa sentiu o olhar de Tião sobre ela, mas não teve coragem de retribuí-lo. Algo estava mudando dentro dela, algo que não sabia explicar e que a assustava profundamente. Naquela noite, deitada novamente na cama simples, Luísa revisitou as palavras impensadas que havia dito na noite anterior. Eu crio sua filha. Uma promessa absurda, feita no desespero. Mas agora, após um dia na companhia de Júlia, a ideia não parecia mais tão absurda assim. Apenas assustadoramente possível.
O terceiro dia em Serranias do Luar amanheceu com uma claridade diferente. Luísa acordou antes do despertador de seu celular tocar, algo raro em sua vida cronometrada. Por alguns segundos, permitiu-se ficar na cama, observando a luz do sol filtrar-se através da cortina simples de algodão, formando desenhos dourados na parede. Da cozinha, vinha o aroma de café fresco e o som de vozes baixas. Tião e Júlia em sua rotina matinal. Luísa surpreendeu-se ao perceber que conseguia distinguir suas vozes, seus ritmos, após apenas 2 dias. Em São Paulo, mal conhecia os nomes dos funcionários que trabalhavam em seu escritório há anos. Levantou-se e vestiu-se com roupas emprestadas por Tião, uma calça jeans desbotada que pertencera à sua falecida mãe e uma camiseta simples. Parou na frente do espelho, quase não reconhecendo a mulher que a observava de volta. Sem o terninho impecável, sem os saltos altos, sem a maquiagem perfeita. Apenas Luísa. Na cozinha, a cena doméstica a recebeu como se já fizesse parte dela. Tião preparando ovos mexidos, enquanto Júlia organizava a mesa, colocando 3 pratos, 3 copos, 3 conjuntos de talheres. "Bom dia, dona Luísa", exclamou a menina ao vê-la. "Papai disse que a peça do seu carro chega hoje." Uma sensação contraditória tomou conta de Luísa. Alívio por poder finalmente retomar sua vida, misturado com um inexplicável desapontamento por ter que deixar aquele pequeno mundo que descobrira. "Que bom", respondeu tentando soar entusiasmada. "Assim poderei ir para minha reunião amanhã." O café da manhã transcorreu em uma conversa leve. Júlia contava animadamente sobre a excursão escolar da semana seguinte para uma fazenda histórica próxima. "Vamos ver como faziam queijo antigamente, sem máquinas. A professora disse que podemos até experimentar." Tião observava a filha com um sorriso sereno, ocasionalmente olhando para Luísa, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. "A estrada para Ouro Preto já foi liberada", comentou ele, servindo mais café. "Assim que a peça chegar, não deve levar mais que algumas horas para instalar." Luísa assentiu distraída. Seu celular, finalmente com sinal após 2 dias de isolamento forçado, não parava de vibrar com notificações. Eduardo, seu assistente, enviara dezenas de mensagens cada vez mais desesperadas. "Preciso fazer algumas ligações", disse ela, levantando-se da mesa. "Assuntos de trabalho." Afastou-se para o quintal dos fundos, onde o sinal era melhor. A conversa com Eduardo confirmou seus temores. Rodrigo, seu rival no conselho administrativo, estava movendo todas as peças para desacreditá-la durante sua ausência. Ele convenceu 3 membros do conselho a adiar qualquer decisão sobre a expansão internacional até uma auditoria completa, explicou Eduardo, a voz tensa. "Está insinuando que há irregularidades nos números que você apresentou." "Irregularidades? Tudo foi revisado 3 vezes." Luísa sentiu a antiga raiva fervendo em seu peito. "Reagende a reunião para amanhã à tarde. Estarei lá nem que precise derrubar montanhas." Ao desligar, encontrou Júlia parada na porta do quintal, observando-a com aquela curiosidade infantil que parecia enxergar através das pessoas. "Você fala diferente quando está no telefone", comentou a menina. "Sua voz fica mais dura." Luísa piscou, surpreendida pela observação perspicaz. "É minha voz de trabalho", respondeu tentando sorrir. "Não gosto dela. Prefiro quando você fala normal." Antes que Luísa pudesse responder, Júlia pegou sua mão. "Vem, hoje é dia da feira na praça. Tem coisas muito legais para ver." Sem esperar resistência, a menina a puxou para dentro da casa, onde Tião terminava de lavar a louça. "Júlia quer me levar à feira", explicou Luísa, sentindo-se estranhamente obrigada a justificar. "Ótima ideia", concordou Tião, secando as mãos. "A peça só deve chegar depois do almoço. Vou com vocês, preciso comprar algumas coisas." A feira semanal de Serranias do Luar ocupava toda a praça central e as ruas adjacentes. Barracas coloridas vendiam de tudo. Frutas frescas, verduras cultivadas na região, queijos artesanais, doces caseiros, artesanato local e até algumas roupas e utensílios. Caminhando entre as barracas, Luísa observava fascinada como Tião era recebido por todos. Aqui uma senhora idosa insistia em dar-lhe um pote extra de geleia, pelo conserto da torneira. Ali, um agricultor separava as melhores laranjas para a Julinha. Mais adiante,
O vendedor de queijos recusava-se a aceitar pagamento. Depois daquela vez que você ficou a noite toda consertando meu trator na véspera da colheita. Você parece ter consertado a cidade inteira, comentou Luísa, impressionada com o respeito e carinho que todos demonstravam. Apenas faço o que sei fazer, respondeu Tião com simplicidade. As pessoas aqui fazem o mesmo por mim quando preciso, como quando a mamãe foi embora, completou Júlia com a franqueza desconcertante das crianças. Todo mundo trouxe comida pra gente por um tempão. Luísa sentiu o corpo de Tião enrijecer-se levemente ao lado dela. Era a primeira vez que a mãe de Júlia era mencionada. Sua mãe não mora mais com vocês? Perguntou cautelosamente. Ela foi embora quando eu era bebê, explicou Júlia como quem conta um fato comum. Papai disse que ela precisava encontrar seu próprio caminho. Tião murmurou algo sobre verificar os preços das ferramentas em uma barraca próxima e afastou-se, deixando Luísa e Júlia sozinhas. Você sente falta dela? Luísa não pôde evitar perguntar. Júlia deu de ombros. Não lembro dela. Às vezes, quando as outras crianças falam das mães delas, eu imagino como seria. Mas tenho o papai, ele faz coisas de mãe também, como trançar meu cabelo e costurar minha fantasia de carnaval. A imagem de Tião, com suas mãos grandes e calejadas trançando delicadamente o cabelo da filha, fez algo se apertar no peito de Luísa. Continuaram caminhando pela feira, Júlia se distraindo com um vendedor de pipoca. Foi quando Luísa avistou uma senhora idosa, acenando para ela com entusiasmo. Você deve ser a moça da cidade grande que está na casa do Tião, disse a mulher, apresentando-se como Dona Zulmira, a professora da Julinha. Sou Luísa Vasconcelos. Meu carro quebrou na estrada. Obra do destino, afirmou Dona Zulmira, com a certeza dos muito sábios ou dos muito loucos. Aquele homem e aquela menina precisavam de alguém como você. Como eu. Luísa sentiu-se desconfortável com a insinuação. Mal os conheço. A senhora a observou com olhos penetrantes. Mas já conhece o suficiente para perceber o valor deles, não é mesmo? Tião é o coração desta cidade. Quando Fernanda abandonou ele e a menina, achamos que ele se quebraria. Mas homens como ele são como aquelas árvores do cerrado. Podem queimar por fora, mas a raiz continua viva, esperando a próxima chuva. Fernanda é a mãe de Júlia? Foi-se embora quando a menina tinha apenas 8 meses. Disse que não nasceu para ser mãe, que precisava viver sua vida. Dona Zulmira balançou a cabeça em desaprovação. Tião criou a menina sozinho, sem nunca falar mal da mãe, sem nunca se queixar da carga. Ele merece alguém que fique. Luísa sentiu o rosto queimar. A senhora está entendendo errado. Eu só estou de passagem. Assim que meu carro for consertado, voltarei para São Paulo. Claro, claro, concordou a idosa com um sorriso enigmático. Como eu disse, obra do destino. Antes que Luísa pudesse protestar novamente, Júlia voltou correndo com um saco de pipoca, seguida por Tião. A manhã passou rapidamente. Júlia insistiu em mostrar a Luísa todos os cantos da feira, provando doces, admirando o artesanato e conhecendo cada vendedor pelo nome. Luísa se viu carregando sacolas de frutas frescas, um pote de doce de leite caseiro e até uma pequena boneca de pano que comprara quando viu os olhos de Júlia brilharem ao vê-la. Voltaram para casa ao meio-dia, carregados de compras e histórias. Luísa ajudou a preparar o almoço, seguindo as instruções pacientes de Tião, para fazer um simples feijão com arroz, algo que jamais imaginaria fazer em sua vida anterior. Enquanto comiam, o telefone tocou. Era o fornecedor de peças, informando que o entregador chegaria em 1 hora. Logo a senhora poderá seguir viagem, comentou Tião, tentando manter a voz neutra. Júlia, que brincava com a comida, ergueu os olhos. Você vai embora hoje? Provavelmente amanhã bem cedo, respondeu Luísa, surpreendendo-se com a dificuldade de dizer aquelas palavras. Mas você prometeu me ensinar a fazer trança francesa no meu cabelo, protestou a menina, deixando o garfo cair no prato com um estrépito. Júlia, advertiu Tião suavemente, Dona Luísa tem compromissos importantes. Ela não pode ficar aqui para sempre. Por que não? Os olhos verdes da menina, tão parecidos com os do pai, encheram-se de lágrimas. Ela disse que ia me criar. Eu ouvi quando vocês estavam conversando na oficina. Um silêncio denso preencheu a cozinha. Tião olhou para Luísa com uma expressão indescritível, depois para a filha. Júlia,
Aquilo foi... A dona Luísa estava nervosa, preocupada com seu carro. Às vezes, adultos dizem coisas que não pretendem dizer. Então ela mentiu? A pergunta inocente caiu como uma pedra no lago tranquilo, que era a consciência de Luísa. Não. As palavras fugiam dela, a grande oradora que comandava reuniões com desenvoltura. Eu disse algo sem pensar direito, Júlia. Minha vida é muito diferente desta. Tenho uma empresa para administrar, compromissos mais importantes que pessoas? A pergunta veio de Tião, não de Júlia, surpreendendo a todos, inclusive a ele próprio. Luísa sentiu-se encurralada. Aqueles 2 dias haviam despertado algo que mantivera adormecido por anos, a dúvida sobre suas escolhas de vida, sobre o que realmente importava. Antes que pudesse responder, ouviram o barulho de um caminhão chegando. Era o entregador com a peça para o BMW. Vou instalar agora mesmo, disse Tião, levantando-se abruptamente. Estará pronto antes do anoitecer. Passou o resto da tarde na oficina, trabalhando com uma concentração feroz, enquanto Luísa ajudava Júlia com a lição de casa, tentando ignorar o peso que sentia no peito. No início da noite, Tião entrou na casa, as mãos manchadas de graxa, o rosto cansado. O carro está pronto. A senhora pode partir quando quiser. Obrigada. Foi tudo que Luísa conseguiu dizer. Jantaram em um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelas tentativas ocasionais de Júlia de iniciar conversas. Depois a menina pediu para Luísa ajudá-la a tomar banho e contar uma história antes de dormir. Uma última lembrança para guardar. Enquanto penteava os cabelos molhados de Júlia, Luísa sentiu um nó na garganta que não conseguia explicar. A menina escolheu uma história sobre uma princesa que abandonou o castelo para viver aventuras na floresta. Você acha que ela fez a escolha certa? Perguntou Júlia já sonolenta. Deixar tudo para trás. Depende do que ela encontrou na floresta, respondeu Luísa, acariciando a bochecha macia da menina. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um ganho. Como quando você perdeu seu carro na estrada e ganhou a gente, murmurou Júlia, os olhos já se fechando. Luísa não respondeu. Não conseguia, apenas ficou ali, sentada na beirada da cama, observando a respiração tranquila de uma criança que, em apenas 3 dias, havia conquistado um espaço em seu coração que ela nem sabia existir. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Tião na varanda, olhando as estrelas com uma xícara de café nas mãos. Ela dormiu? Perguntou ele sem desviar o olhar do céu. Sim, ela é especial. Sei disso todos os dias. Finalmente ele olhou para Luísa. A senhora parte amanhã cedo? Sim. Tenho uma reunião importante em Ouro Preto às 2 da tarde. Entendo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Luísa quem finalmente falou. Sobre o que eu disse naquela noite. Sobre criar Júlia. Deus não precisa explicar, interrompeu Tião gentilmente. Foi o estresse do momento. Ninguém leva a sério promessas feitas na chuva. Mas o problema, percebeu Luísa com clareza repentina, era que ela queria levar a sério, e isso a aterrorizava mais do que qualquer desafio corporativo que já enfrentara. O amanhecer do 4º dia em Serranias do Luar trouxe uma névoa fina que cobria as montanhas como um véu de noiva. Luísa acordou antes do sol, colocou as mesmas roupas de executiva com que chegara, agora limpas e passadas por Tião, e observou sua imagem no espelho. O terninho impecável e a maquiagem perfeita pareciam agora uma fantasia, uma armadura para enfrentar o mundo que havia temporariamente esquecido. Seu celular vibrou. Eduardo confirmando que tudo estava preparado para a reunião em Ouro Preto. O conselho havia concordado em esperar sua chegada, mas o tom das mensagens deixava claro que sua posição estava por um fio. Na cozinha encontrou Tião preparando café. Sozinho. Júlia ainda está dormindo, explicou ele sem olhar diretamente para Luísa. Achei melhor não acordá-la para a despedida. Seria mais difícil. Luísa sentiu uma pontada de desapontamento, mas concordou com um aceno. Seria mesmo mais fácil partir sem ver aqueles olhos verdes a fitando com expectativa. Deixei um presente para ela, disse, colocando sobre a mesa um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. É apenas uma lembrança. Tião olhou para o pacote e depois para Luísa. A senhora não precisava. Eu quis. Vocês foram muito gentis comigo.
Tomaram café em um silêncio carregado de palavras não ditas. Quando terminou, Luísa levantou-se decidida. Era hora de voltar à sua realidade. "Quanto lhe devo pelo concerto?" perguntou, abrindo a bolsa. Tião balançou a cabeça. "Nada. Considere uma gentileza." "Não posso aceitar. Seu trabalho tem valor." "Nem tudo nesta vida precisa ser pago com dinheiro, Dona Luísa." A maneira como ele disse seu nome carregava uma intimidade que fez seu coração falhar uma batida. Luísa insistiu, colocando sobre a mesa uma quantia generosa. "Por favor, para Júlia." Após um momento de hesitação, Tião aceitou o dinheiro com um aceno breve. Acompanhou-a até o carro, verificou mais uma vez o motor e explicou alguns cuidados para a viagem. A despedida foi breve, quase formal, como se ambos temessem que qualquer demonstração mais emotiva pudesse quebrar a frágil barreira que haviam construído. "Boa viagem, Dona Luísa, e boa sorte com sua reunião." "Obrigada por tudo, Tião. Por favor, diga a Júlia que..." "Direi." E assim, sem mais palavras, Luísa entrou no BMW, deu partida e afastou-se pela estrada de terra, observando pelo retrovisor a figura solitária de Tião diminuir até desaparecer na curva. A viagem para Ouro Preto levou 2 horas. À medida que se aproximava da cidade histórica, Luísa tentava recompor sua persona executiva, repassando mentalmente os números da apresentação, as estratégias para neutralizar Rodrigo, os argumentos para convencer o conselho. Mas sua mente teimava em voltar para a pequena casa de tijolos aparentes, para o sorriso desdentado de Júlia, para as mãos firmes de Tião. Chegou ao hotel com tempo de sobra, tomou um banho demorado e vestiu o conjunto que Eduardo havia providenciado para ela. Quando finalmente entrou na sala de reuniões do Hotel Histórico no centro de Ouro Preto, era novamente Luísa Vasconcelos, a imperatriz do pão, implacável e temida. A reunião foi tensa desde o início. Rodrigo Mendes não escondia seu desdém, insinuando que o problema familiar de Luísa havia sido uma desculpa conveniente para evitar perguntas difíceis. Os investidores japoneses, tradicionalmente reservados, demonstravam uma frieza que ia além do habitual. Durante 2 horas extenuantes, Luísa defendeu seu plano de expansão internacional, respondeu a perguntas capciosas e rebateu críticas veladas. Sua apresentação era impecável, como sempre, mas pela primeira vez sentia-se estranhamente desconectada daquele mundo, como se observasse tudo de fora. Quando finalmente os investidores saíram para deliberar, Rodrigo aproximou-se dela com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Impressionante como sempre, Luísa. Mas sabe que não será suficiente, não é? O conselho está cansado de seus métodos, digamos, pouco ortodoxos." "Do que você está falando, Rodrigo?" "Da forma como você elimina a concorrência, da maneira como transforma padarias familiares em máquinas de lucro sem se importar com as pessoas por trás delas. Sua reputação a precede, querida. A imperatriz sem coração." As palavras atingiram Luísa como um soco no estômago. Era assim que era vista? Como alguém sem coração. Antes que pudesse responder, seu celular tocou. Um número desconhecido de serranias do luar. Seu coração acelerou. "Preciso atender", Tião disse, afastando-se de Rodrigo. "Dona Luísa, é Tião." A voz dele soava tensa, diferente do habitual. "Desculpe incomodá-la durante sua reunião, mas... o que aconteceu?" Luísa sentiu um medo inexplicável. "Fernanda voltou, a mãe de Júlia. Ela está aqui." O mundo pareceu parar por um instante. "Como assim voltou? Depois de tanto tempo?" "Sim, apareceu esta manhã, logo depois que a senhora partiu. Disse que está arrependida, que quer uma segunda chance." A voz de Tião falhou. "Júlia está confusa. Pergunta por você também." "Por mim? Mas eu mal..." Ela abriu seu presente. O livro de histórias. Ela não larga desde então, quer que você leia para ela. Houve uma pausa. "Sei que é pedir muito, que a senhora tem compromissos importantes, mas se pudesse ligar para ela mais tarde, apenas para conversar." Luísa olhou para a sala de reuniões, onde os investidores começavam a retornar. Uma decisão que definiria o futuro de sua empresa estava prestes a ser tomada. Ao mesmo tempo,
A imagem de Júlia, confusa com o retorno repentino da mãe ausente por anos, apertou seu peito. Estarei aí o mais rápido possível, disse, surpreendendo a si mesma. Como? Mas sua reunião? Algumas coisas são mais importantes, Tião. As palavras saíram naturalmente, como se sempre tivessem estado dentro dela, esperando o momento certo. Desligou e voltou rapidamente para a sala, onde Eduardo a aguardava ansioso. Os japoneses querem falar com você a sós, sussurrou ele. Acho que vão aceitar. Eduardo, preciso que você assuma daqui. Como? Uma emergência. Explique aos investidores. Peça desculpas, remarque se necessário. Luísa, você não pode fazer isso. Rodrigo vai destroçá-la no conselho. Talvez. Ela sorriu, sentindo uma estranha paz. Mas pela primeira vez em anos, estou fazendo algo que realmente importa. Deixou um Eduardo estupefato para trás e dirigiu de volta às serranias do luar, como se sua vida dependesse disso. Durante o trajeto, sua mente fervilhava. Quem era essa Fernanda que abandonara marido e filha bebê apenas para retornar anos depois? Qual seria sua verdadeira intenção? E por que, afinal, ela mesma estava tão preocupada com uma família que mal conhecia? A resposta era simples e aterradora, porque em apenas 3 dias, aquela família improvisada havia despertado nela sentimentos que julgava não possuir. Quando chegou à pequena casa de tijolos aparentes, já era fim de tarde. Respirou fundo antes de bater na porta, incerta do que encontraria. Foi Júlia quem abriu, os olhos verdes arregalados de surpresa e alegria. Você voltou! Gritou a menina, atirando-se em seus braços. Eu sabia que você ia voltar. Luísa abraçou-a forte, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Por cima do ombro da criança, viu Tião aproximando-se, o rosto marcado pela preocupação. E ao lado dele, uma mulher de cerca de 30 anos, bonita, de cabelos escuros e olhos castanhos, observava a cena com evidente desconforto. Dona Luísa. Tião parecia aliviado e surpreso ao mesmo tempo. Não esperava que viesse pessoalmente. Alguns assuntos precisam ser tratados cara a cara, respondeu ela, ainda segurando Júlia. A mulher deu um passo à frente, estendendo a mão com um sorriso tenso. Sou Fernanda, a mãe de Júlia. Luísa apertou sua mão brevemente, estudando-a. Havia uma semelhança sutil com a filha. O formato do rosto, talvez, ou o sorriso. Mas nada dos traços mais marcantes de Júlia, que claramente herdara os olhos e a personalidade do pai. Luísa Vasconcelos. Tião me contou que você ficou aqui alguns dias. Muito gentil da sua parte ter voltado para ver como estão as coisas. Havia uma pergunta não formulada na voz de Fernanda, uma desconfiança compreensível. Quem era esta mulher da cidade grande que parecia tão próxima de sua filha? Júlia, querida, chamou Fernanda com uma doçura estudada. Por que não vai mostrar para a sua mãe aquele desenho que você fez hoje na escola? A menina hesitou, olhando de Luísa para Fernanda, como se não soubesse exatamente a quem obedecer. Foi um momento breve, mas revelador. Vai lá, encorajou Luísa gentilmente. Eu vou ficar aqui conversando com seu pai. Quando Júlia afastou-se relutantemente com Fernanda, Tião convidou Luísa para sentar-se na varanda. Sinto muito por ter feito você voltar, começou ele, a voz baixa para não ser ouvido dentro da casa. Não sabia mais o que fazer. Júlia está confusa, perguntando por que a mãe voltou agora, se vai ficar, se você vai embora de vez. O que Fernanda quer realmente? Depois de tantos anos, Tião passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de sua perturbação. Diz que se arrependeu, que percebeu o erro que cometeu ao abandonar a filha, que passou por terapia, que está estável agora, quer uma segunda chance. E você, o que você quer? A pergunta pegou Tião de surpresa. Ele olhou para Luísa como se a visse realmente pela primeira vez. Quero o melhor para Júlia. Sempre quis. E acha que Fernanda é o melhor para ela? Não sei. A sinceridade na voz dele era palpável. Toda criança precisa de uma mãe, não é? Sempre me perguntei se estava privando Júlia de algo importante ao criá-la sozinho. Pelo que vi, você não privou Júlia de nada. Ela é a criança mais feliz e segura que já conheci. Os olhos de Tião marejaram brevemente, mas ele conseguiu se conter.
Obrigado por dizer isso, significa muito. Do interior da casa, ouviram a voz de Júlia, alta e clara. Mas eu quero que Luísa leia a história. Ela prometeu. Fernanda apareceu na porta da varanda, o rosto tenso tentando manter um sorriso. Júlia está insistindo para que você leia uma história para ela antes de dormir, disse, dirigindo-se a Luísa. Parece que vocês criaram um vínculo especial nesses poucos dias. Havia um tom indefinível em sua voz, não exatamente ciúme, mas algo próximo disso, o desconforto de quem retorna para encontrar seu lugar ocupado. Se vocês não se importarem, respondeu Luísa diplomaticamente, ficaria feliz em ler para ela. Prometi que terminaria o livro que dei de presente. Fernanda hesitou, depois assentiu com um sorriso forçado. Claro, família é quem cuida, não é mesmo? E parece que você cuidou bem da minha filha nesses dias. A ênfase em minha filha não passou despercebida, mas Luísa optou por não reagir. Seguiu para o quarto de Júlia, onde a menina já estava de pijama, segurando o livro ilustrado que ganhara de presente. Durante a leitura, Júlia fez várias perguntas, não sobre a história, mas sobre a situação que estava vivendo. Mamãe disse que vai ficar agora. Você acha que ela vai embora de novo? A pergunta pegou Luísa desprevenida. Eu não conheço sua mãe, querida. Não posso dizer o que ela vai fazer. Mas você vai ficar, não vai? Você prometeu que ia me criar. O coração de Luísa apertou-se. Como explicar a complexidade da situação para uma criança de 5 anos? Júlia, eu moro em São Paulo. Tenho meu trabalho lá, mas isso não significa que não possamos nos ver. Você podia morar aqui com a gente, sugeriu a menina com a lógica simples das crianças. Na casa tem espaço, e papai gosta de você. Eu sei que gosta. Ele sorri diferente quando você está perto. Luísa sentiu o rosto queimar. Antes que pudesse responder, percebeu Fernanda parada na porta do quarto, observando-as com uma expressão indecifrável. Hora de dormir, Júlia, disse a mulher aproximando-se. Já está tarde. A menina olhou para a mãe com uma mistura de curiosidade e cautela. Ainda não sabia como agir com esta mulher que era uma estranha e, ao mesmo tempo, deveria ser a pessoa mais próxima. Luísa pode terminar a história? Pediu, agarrando-se ao livro. Claro que sim, concordou Fernanda, sentando-se do outro lado da cama, criando uma imagem curiosa. A mãe biológica e a mulher que prometera, em um momento de desespero, criar a menina, ambas ao lado de Júlia, como guardiãs improváveis. Luísa terminou a história. Um conto sobre uma estrela que caiu do céu e precisou encontrar seu caminho de volta para casa. Quando fechou o livro, Júlia já estava quase dormindo. Boa noite, pequena, sussurrou beijando a testa da menina. Boa noite, Luísa, murmurou Júlia sonolenta. Amanhã você ainda vai estar aqui? A pergunta ficou suspensa no ar. Fernanda olhou para Luísa, esperando sua resposta tanto quanto a filha. Estarei aqui amanhã, prometeu Luísa, sabendo que com essa simples frase estava comprometendo muito mais do que apenas seu tempo. Quando as duas mulheres saíram do quarto, uma tensão palpável preenchia o ar entre elas. Foram para a cozinha, onde Tião preparava um café. Ela dormiu? Perguntou ele, olhando para as duas mulheres tão diferentes que, por um estranho capricho do destino, haviam se tornado parte da vida de sua filha. Quase, respondeu Fernanda. Está agitada com tudo isso. Um silêncio desconfortável instalou-se na cozinha. Luísa sentiu que era uma intrusa naquela reunião familiar, mas algo a impedia de simplesmente ir embora. Onde você está hospedada? Perguntou Tião, quebrando o silêncio. Ainda não procurei um hotel, vim direto para cá assim que recebi sua ligação. Pode ficar no quarto de hóspedes novamente, ofereceu ele. Fernanda está ficando na casa da mãe dela. Um olhar rápido cruzou o rosto de Fernanda. Uma mistura de surpresa e descontentamento. Mas ela nada disse. Obrigada, aceitou Luísa, percebendo que a situação estava longe de ser resolvida. Acho que todos nós precisamos conversar com calma amanhã. Enquanto tomavam café em um silêncio tenso, Luísa refletia sobre o quanto sua vida havia mudado em apenas 4 dias. De executiva implacável a alguém que abandonara uma reunião crucial para correr ao encontro de uma família que mal conhecia. E o mais surpreendente, não se arrependia nem um pouco. O 5º dia em Serranias do Luar amanheceu
com uma suavidade quase irreal. Luísa despertou com o chilrear dos pássaros e o aroma de café fresco. Por um momento, permitiu-se ficar imóvel na cama, tentando organizar seus pensamentos. Seu telefone mostrava dezenas de chamadas perdidas de Eduardo e mensagens urgentes do conselho. A realidade de São Paulo parecia cada vez mais distante, como um sonho do qual havia acordado. Levantou-se e vestiu as roupas simples que Tião havia emprestado novamente. Já não se sentia confortável com seus ternos caros naquele ambiente. Ao entrar na cozinha, encontrou apenas Tião, preparando o café da manhã em silêncio. "Bom dia", disse ela, sentindo uma familiaridade estranha, como se fizesse aquilo há anos e não apenas há alguns dias. "Bom dia." Ele sorriu brevemente. "Dormiu bem?" "Surpreendentemente bem, considerando tudo." "Júlia ainda está dormindo. E Fernanda virá mais tarde." Luísa assentiu, sentando-se à mesa enquanto Tião servia o café. "Precisamos conversar sobre o que está acontecendo, Tião." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Eu sei. Tudo isso é complicado. Por que Fernanda voltou realmente? Depois de tanto tempo?" Tião sentou-se à frente dela, as mãos fortes segurando a xícara de café como se buscasse apoio. Ela diz que finalmente encontrou estabilidade. Trabalha como gerente em uma loja de roupas em Belo Horizonte agora. Fez terapia, resolveu seus problemas internos, como ela mesma diz. Ele fez uma pausa. "Mas a verdade, Luísa, é que acho que ela voltou porque está sozinha. O último relacionamento dela terminou há poucos meses. E você? Como se sente com a volta dela?" "Confuso." A sinceridade na voz dele era palpável. "Passei anos tentando explicar para Júlia por que a mãe dela não estava presente. Tentei nunca falar mal de Fernanda, preservar a imagem dela. E agora..." Ele balançou a cabeça. "Você ainda tem sentimentos por ela?" A pergunta escapou antes que Luísa pudesse contê-la. Tião olhou-a diretamente, seus olhos verdes transparentes como água. "Não. O que senti por Fernanda acabou no dia em que ela disse que um bebê de 8 meses era um fardo grande demais para ela suportar." Um silêncio confortável instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo barulho dos pássaros no quintal. "E quanto a você?" perguntou Tião finalmente. "Sua reunião em Ouro Preto largou tudo para vir até aqui. Por quê?" Luísa respirou fundo, buscando uma resposta que nem ela mesma compreendia completamente. "Porque algo aqui, algo em vocês, me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre o que é importante na vida." Antes que Tião pudesse responder, ouviram passos na escada. Júlia entrou na cozinha, ainda de pijama, os cabelos desgrenhados e um sorriso sonolento. "Você ficou mesmo", exclamou ao ver Luísa correndo para abraçá-la. "Eu prometi, não foi?" Luísa sorriu, acariciando os cabelos da menina. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera quase normal. Júlia contando seus sonhos, Tião ouvindo com atenção, Luísa participando da conversa, como se sempre tivesse feito parte daquela família. Mas pairando sobre eles estava a sombra do que viria depois. A chegada de Fernanda, as decisões que precisariam ser tomadas. Após o café, enquanto Tião ajudava Júlia a se vestir, Luísa finalmente checou suas mensagens. Como esperava, o cenário em São Paulo era catastrófico. Eduardo informava que os investidores japoneses haviam cancelado o acordo, ofendidos com sua saída repentina. O Conselho Administrativo convocara uma reunião de emergência para o dia seguinte, com um único item na pauta: a possível remoção de Luísa Vasconcelos da presidência da empresa. Sua primeira reação foi de pânico, anos de trabalho árduo desmoronando em questão de dias. Mas, surpreendentemente, foi seguida por uma calma quase surreal, como se uma parte dela soubesse que este era o preço a pagar por sua transformação. Estava respondendo a Eduardo quando o telefone tocou. Era Rodrigo Mendes, seu rival no conselho. "Luísa, que prazer finalmente falar com você", disse ele, o tom falsamente cordial mal disfarçando sua satisfação. "Soube que teve outro problema familiar durante nossa reunião com os japoneses." "O que você quer, Rodrigo?" perguntou ela direta. "Apenas informar pessoalmente que o conselho vai votar sua destituição amanhã, a não ser, claro, que você compareça
e tenha uma explicação extraordinária para seu comportamento recente. Estarei lá, respondeu Luísa, surpreendendo-o. Mesmo? Achei que tivesse decidido abandonar sua preciosa empresa para viver algum tipo de idílio rural. Pelo menos é o que dizem os rumores. Não acredite em tudo que ouve, Rodrigo. Oh, mas adoraria ouvir sua versão. Uma executiva de sucesso que larga tudo por... O que exatamente? Um mecânico do interior e sua filha? Parece o enredo de uma telenovela barata. Luísa sentiu o rosto queimar de raiva. Não fale do que não entende. Entendo mais do que pensa, querida. Vi seu olhar quando falava com aquele homem ao telefone. O grande amor finalmente atingiu a imperatriz do pão. Que tocante. Sua voz destilava sarcasmo. Infelizmente, negócios e sentimentalismos raramente combinam. Amanhã, às 10 horas, não se atrase para sua própria execução. A ligação encerrou-se, deixando Luísa trêmula de raiva e, surpreendentemente, determinação. Estava prestes a ligar para Eduardo quando ouviu uma batida suave na porta da frente. Fernanda havia chegado, vestida com elegância simples. Calça jeans de marca, blusa de seda, joias discretas. Parecia nervosa, as mãos inquietas ajustando constantemente o cabelo perfeitamente arrumado. Bom dia, cumprimentou, olhando surpresa para as roupas emprestadas que Luísa usava. Espero não estar interrompendo nada. De forma alguma, respondeu Luísa educadamente. Tião e Júlia estão terminando de se arrumar. Um silêncio constrangedor instalou-se entre as duas mulheres. Então, começou Fernanda sentando-se no sofá. Como exatamente você conheceu Tião e Júlia? Ele me contou sobre o carro quebrado, mas sinto que há mais nessa história. Havia uma desconfiança velada em sua voz, uma insegurança compreensível. Luísa decidiu pela honestidade. Meu carro quebrou na tempestade. Tião me ofereceu abrigo. Aí, em um momento de desespero, eu disse algo impensado. Que se ele consertasse meu carro, eu criaria sua filha. Os olhos de Fernanda arregalaram-se. Você disse o quê? Foi absurdo, eu sei. Estava desesperada para chegar a uma reunião importante. Mas então... Luísa hesitou buscando as palavras certas. Então conheci Júlia. Passei tempo com eles e algo mudou dentro de mim. Eles me mostraram uma vida que eu nem sabia que desejava. Fernanda estudou-a por um longo momento. Então é isso? Você está apaixonada por Tião? A pergunta direta pegou Luísa desprevenida. Estava prestes a negar automaticamente quando percebeu que não podia. Não com honestidade. Não sei o que sinto exatamente, respondeu finalmente. Só sei que nunca experimentei nada parecido antes. Fernanda assentiu lentamente, um sorriso triste formando-se em seus lábios. Entendo. Melhor do que você imagina. Como assim? Tião tem esse efeito nas pessoas. Essa capacidade de fazer você se sentir especial, valorizada, foi assim comigo também no início. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Mas então veio a realidade, a rotina, a responsabilidade esmagadora de uma criança. E eu simplesmente não estava pronta. E agora está? Acredito que sim. Cresci, mudei. Seus olhos encontraram os de Luísa. Mas não espero que seja fácil. Sei que Júlia mal me conhece, que Tião tem todo o direito de duvidar de mim. Só quero a chance de provar que posso ser a mãe que ela merece. Nesse momento, Júlia entrou correndo na sala, freando abruptamente ao ver Fernanda. A hesitação em seu rosto era visível, a confusão de uma criança diante de uma estranha que deveria ser familiar. Bom dia, querida, disse Fernanda com um sorriso cauteloso. Bom dia, respondeu Júlia educadamente, mas aproximou-se de Luísa segurando sua mão como uma âncora em águas desconhecidas. Tião apareceu logo depois, os olhos avaliando a cena diante dele. As duas mulheres sentadas no sofá e sua filha claramente mais confortável com a recém-chegada do que com a mãe biológica. Fernanda cumprimentou com um aceno. Café? O dia transcorreu em uma estranha coreografia de interações tensas e momentos de normalidade forçada. Fernanda tentava se aproximar de Júlia, que respondia com uma polidez cautelosa, mas sempre retornava para o conforto da presença de Luísa ou Tião. Almoçaram juntos, conversaram sobre assuntos superficiais, evitando cuidadosamente o elefante na sala.
o futuro daquela família improvável. À tarde, enquanto Tião levava Júlia para um passeio pela cidade, uma tentativa de dar espaço para que as duas mulheres conversassem, Luísa recebeu outra ligação de Eduardo. Os japoneses reconsiderariam se você voltasse imediatamente, informou ele, a voz tensa. Consegui adiar a reunião do conselho para depois de amanhã, mas é seu último prazo, Luísa. O que está acontecendo com você? Estarei aí amanhã, Eduardo, prometo. Desligou sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Fernanda, que observava da varanda, aproximou-se com uma xícara de café. Problemas no trabalho? Você poderia dizer isso, respondeu Luísa com um suspiro. Estou prestes a perder minha empresa. Por nossa causa, por estar aqui, por minhas escolhas, apenas minhas. Fernanda sentou-se ao lado dela, surpreendentemente empática. Deve ser uma empresa importante para você. É mais do que uma empresa, é o trabalho da minha vida. Comecei como atendente em uma padaria aos 16 anos. Hoje, Pães Vasconcelos tem mais de 300 lojas em todo o Brasil. Luísa falou sem arrogância, apenas constatando fatos. E você está disposta a arriscar tudo isso por o que exatamente? Era a pergunta que Luísa vinha evitando fazer a si mesma. Por algo que não consigo nomear ainda. Uma possibilidade, uma chance de viver diferente. Fernanda olhou-a longamente, como se a visse pela primeira vez. Você realmente se importa com eles, não é? Com Tião e Júlia. Sim, respondeu Luísa simplesmente. Então deveria lutar. Não apenas por eles, mas por você mesma também. Fernanda sorriu sem humor. Olhe para mim. Fugi das responsabilidades, achando que encontraria felicidade na liberdade. Só descobri um vazio que nada preenchia. Antes que Luísa pudesse responder, o telefone tocou novamente. Não era Eduardo, mas sim um número desconhecido. Atendeu com cautela. Luísa Vasconcelos? Sim, quem fala? Aqui é Dr. Paulo Mendes, do Hospital Santa Clara, em Ouro Preto. Estou ligando a respeito de Antônio Carlos Oliveira e Júlia Oliveira. O mundo de Luísa parou. O que aconteceu? Houve um acidente. O carro deles derrapou na estrada molhada e capotou. Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. Eles estão como eles estão. Ambos estão vivos, apressou-se o médico a esclarecer. Senhor Oliveira sofreu uma concussão e algumas fraturas. A menina está em observação, mas aparentemente sem ferimentos graves. Foi um milagre, considerando o estado do veículo. Estou indo para aí agora mesmo, disse Luísa, já se levantando. Ao desligar, encontrou Fernanda olhando-a com expressão alarmada. O que aconteceu? Tião e Júlia sofreram um acidente. Estão no hospital em Ouro Preto. Meu Deus! Fernanda empalideceu. Júlia está bem? O médico disse que sim, mas preciso vê-los. Vou com você, decidiu Fernanda, pegando sua bolsa. A viagem até Ouro Preto foi tensa, com as duas mulheres perdidas em seus próprios pensamentos. Luísa dirigia concentrada, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-la. Ao seu lado, Fernanda mantinha-se em silêncio, mordendo os lábios nervosamente. No hospital, foram informadas que Tião estava em cirurgia. Nada grave, apenas para corrigir uma fratura no braço. E que Júlia estava na pediatria em observação. Quando entraram no quarto, encontraram a menina sentada na cama. Um pequeno curativo na testa, os olhos verdes arregalados em uma mistura de medo e alívio ao vê-las. Luísa! Exclamou, estendendo os braços. Você veio! Luísa correu para abraçá-la, sentindo lágrimas que nem sabia que estava segurando escorrerem por seu rosto. Claro que vim, pequena. Você está bem? Está doendo em algum lugar? Só um pouquinho na cabeça, respondeu Júlia, tocando o curativo. O médico disse que foi só um arranhão, mas papai machucou o braço. Ele vai ficar bom? Vai sim, querida. Ele está sendo muito bem cuidado. Foi quando Júlia notou Fernanda parada na porta, os olhos também marejados. Por um momento, apenas se encararam, mãe e filha, separadas por anos de ausência. Então, surpreendentemente, Júlia estendeu uma mão para ela também. Você também veio, disse a voz pequena. Fernanda aproximou-se cautelosamente, como se temesse quebrar algo precioso. Claro que vim. Fiquei muito preocupada com você. As três permaneceram assim em um estranho abraço compartilhado,
até que uma enfermeira entrou para informar que Tião havia saído da cirurgia e estava bem. Só uma pessoa pode vê-lo agora, explicou ela. Luísa e Fernanda olharam uma para a outra, uma pergunta silenciosa pairando entre elas. Vá você, disse Fernanda finalmente. Ficarei com Júlia. Luísa hesitou, olhando para a menina. Tudo bem para você, Júlia? A criança assentiu lentamente. Diz para o papai que eu fui corajosa, como ele sempre me ensina a ser. No quarto de Tião, Luísa encontrou-o ainda sob efeito da anestesia. O braço direito engessado, alguns cortes no rosto, mas consciente. Seus olhos verdes iluminaram-se ao vê-la. Júlia, foi sua primeira palavra. Está bem. Um pequeno corte na testa, nada grave. Ela mandou dizer que foi corajosa. Tião sorriu fracamente. Ela é a pessoa mais corajosa que conheço. Fez uma pausa estudando o rosto de Luísa. Você esteve chorando. Não era uma pergunta. Luísa apenas assentiu, segurando a mão boa dele entre as suas. Quase perde a gente, hein? Tentou brincar ele, mas sua voz falhou. Não diga isso nem brincando, respondeu ela apertando sua mão. Quando recebi aquela ligação do hospital, senti como se o mundo tivesse acabado. Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, um reconhecimento do que sentiam, mas ainda não haviam nomeado. Fernanda está aqui também, disse Luísa suavemente. Está com Júlia agora. Tião assentiu lentamente. Isso é bom. Júlia merece conhecer a mãe, formar sua própria opinião. E quanto a você? O que você merece, Tião? Ele olhou-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Nos últimos 5 anos, convenci-me de que merecia apenas o que já tinha. Minha filha, meu trabalho, minha pequena vida em Serranias. Fez uma pausa. Então você apareceu, com sua promessa absurda e seu jeito de cidade grande, e percebi que talvez pudesse querer mais. Luísa inclinou-se, tocando suavemente seu rosto marcado pelos cortes. Quando o médico ligou, percebi que não estava pronta para perder vocês, que talvez nunca esteja. Naquele momento, com Tião ferido em uma cama de hospital e sua empresa prestes a escorrer entre seus dedos, Luísa Vasconcelos finalmente compreendeu que algumas promessas, mesmo as feitas no desespero, estavam destinadas a ser cumpridas. A escolha diante dela era clara como água cristalina. Poderia retornar a São Paulo, lutar pelo império que construíra, ou poderia abraçar esta nova vida que se desdobrava, incerta mas profundamente satisfatória. E pela primeira vez em sua vida adulta, Luísa estava disposta a seguir não o caminho da razão, mas o do coração. O 6º dia amanheceu no hospital de Ouro Preto. Luísa despertou no sofá desconfortável do quarto onde Tião repousava, o pescoço dolorido, mas o coração estranhamente leve. Durante a noite, tomara sua decisão. Levantou-se silenciosamente para não acordar Tião, que dormia um sono induzido por analgésicos. Seu rosto, mesmo marcado pelos cortes do acidente, tinha uma serenidade que Luísa invejava. Saiu do quarto e foi até a pediatria, onde encontrou Fernanda adormecida em uma poltrona ao lado da cama de Júlia. A menina já estava acordada, folheando o livro de histórias que Luísa lhe dera de presente. Bom dia, pequena, sussurrou Luísa, sentando-se na beira da cama. Como está se sentindo? Melhor, respondeu Júlia, apontando para o curativo na testa. O médico disse que não vai nem deixar cicatriz. É verdade que papai quebrou o braço? É verdade, mas vai ficar bom logo. Ossos se curam rápido em pessoas fortes como seu pai. Júlia assentiu como se aquilo fizesse todo sentido. Depois, olhou para Fernanda adormecida e perguntou em voz baixa. Ela ficou aqui a noite toda. Por que ela se importa agora? A pergunta, tão direta e profunda, pegou Luísa desprevenida. Como explicar as complexidades dos adultos para uma criança de 5 anos? Às vezes, Júlia, as pessoas cometem erros, grandes erros, e precisam de tempo para perceber isso e tentar consertar. Como quando eu quebrei o vaso da dona Zulmira e fiquei com medo de contar. Luísa sorriu. Algo assim, só que muito maior. Sua mãe percebeu que cometeu um erro ao ficar longe de você por tanto tempo. Agora ela quer tentar consertar isso. E você? Os olhos verdes, tão parecidos com os de Tião, fixaram-se nos dela. Você também vai embora um dia?
Não, pequena, eu não vou embora. A certeza em sua voz surpreendeu até a ela mesma. Naquele momento, Fernanda despertou, piscando confusa antes de focar no rosto de Luísa. Que horas são? Perguntou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Quase 8. O médico já passou? Sim, logo cedo. Disse que Júlia pode ter alta hoje mesmo. Só precisa de repouso. Ela hesitou. E Tião, como está? Melhor, a cirurgia foi um sucesso. Provavelmente ficará no hospital mais 1 ou 2 dias. Fernanda assentiu. Um silêncio desconfortável instalando-se entre elas. Foi Júlia quem o quebrou. Estou com fome. As duas mulheres riram, aliviadas pela interrupção. Vou buscar algo para comermos, ofereceu-se Luísa. Volto logo. No corredor, checou seu celular. 22 chamadas perdidas de Eduardo, 5 de Rodrigo e uma mensagem do presidente do conselho, informando o horário exato da reunião que decidiria seu destino. 10 horas da manhã seguinte, em São Paulo. Respirou fundo e ligou para Eduardo. Finalmente! Exclamou ele sem cumprimentos. Onde você está? O que está acontecendo? Estou em Ouro Preto. Houve um acidente com amigos meus. Amigos? Luísa, você não tem amigos, tem sócios e subordinados. Do que você está falando? A franqueza brutal de Eduardo era um dos motivos pelos quais o mantinha como assistente. Ele nunca suavizava a verdade. As coisas mudaram, Eduardo. Eu mudei. Bem, melhor desfazer essa mudança rapidinho. O conselho se reúne amanhã. E Rodrigo tem 8 dos 15 votos praticamente garantidos. Sem você aqui para se defender, serão pelo menos 12 contra 3. Estarei aí. Quando? À noite. Tenho assuntos para resolver aqui primeiro. Eduardo suspirou do outro lado da linha. Luísa, estou falando sério. Você construiu esse império do nada. Vai jogar tudo fora por causa de o quê? Um caso passageiro com algum provinciano? Luísa sentiu uma pontada de irritação. Não é um caso, Eduardo, é... Parou, percebendo que não tinha palavras para definir o que estava acontecendo. É complicado, mas estarei aí para a reunião. Prometo. Desligou antes que ele pudesse argumentar mais. Comprou café e pães na lanchonete do hospital e retornou ao quarto de Júlia, onde encontrou a menina e Fernanda em uma conversa hesitante, mas genuína. Então você mora em Belo Horizonte agora? Perguntava Júlia. Sim, trabalho em uma loja de roupas. Sou gerente lá. E você tem uma casa grande? Não muito grande. Um apartamento com 2 quartos. Tem quarto para mim? A pergunta simples e direta fez Fernanda engasgar levemente. Tenho sim. Preparei um quarto especialmente pensando em você. Luísa observou a interação com sentimentos conflitantes. Era claro que Fernanda estava se esforçando, e Júlia, com a resiliência natural das crianças, parecia disposta a dar uma chance à mãe que mal conhecia. Mas o pensamento de Júlia, longe de Serranias do Luar, longe de Tião, longe dela, apertava seu coração de uma forma que não esperava. Depois do café da manhã, quando Júlia foi levada por uma enfermeira para trocar o curativo, Fernanda voltou-se para Luísa com uma expressão séria. Precisamos conversar sobre o que acontece agora. Como assim? Sobre Júlia, sobre Tião, sobre você. Fernanda suspirou. Não sou cega, Luísa. Vejo como Júlia olha para você. Como Tião se ilumina quando você entra no quarto. Em poucos dias você se tornou mais família para eles do que eu em anos. Não é bem assim. É exatamente assim. E tenho que admitir que parte de mim está com ciúmes. Outra parte está aliviada. Aliviada. Por saber que existe alguém que os ama tanto quanto eles merecem. Fernanda fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando abandonei Júlia, convenci-me de que era o melhor para ela. Que eu seria uma mãe terrível, que ela estaria melhor apenas com Tião. Mas a verdade é que fui covarde. Tinha apenas 22 anos, assustada com a responsabilidade, desejando uma vida diferente. Seus olhos encontraram os de Luísa. Agora você está aqui, uma mulher bem-sucedida, independente, que poderia ter qualquer vida que desejasse. E ainda assim, escolhe estar com eles. Não é uma escolha consciente, confessou Luísa. Simplesmente não consigo imaginar não estar com eles agora. É isso que chamam de amor, sabia?
Fernanda sorriu tristemente. Algo que não te dá escolha. Antes que Luísa pudesse responder, seu celular tocou novamente. Era a recepção do hospital, informando que havia um homem insistindo em vê-la. Intrigada, Luísa desceu até o saguão. Para sua total surpresa, encontrou Rodrigo Mendes em pessoa, impecavelmente vestido em um terno italiano, parecendo completamente deslocado no hospital público de uma cidade histórica do interior. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Confirmando pessoalmente se você perdeu completamente o juízo, respondeu ele com um sorriso frio. Quando soube que você estava em um hospital em Ouro Preto, achei que talvez estivesse doente. Mas pelo visto, a doença é outra. Como você me encontrou? Seu assistente não é tão leal quanto pensa. Bastou oferecer uma promoção em potencial. Rodrigo olhou ao redor com desdém. Então é isso? Abandonou uma negociação de milhões para brincar de enfermeira em um hospital de interior? Luísa sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. O que você quer realmente, Rodrigo? Oferecer uma saída honrosa. Renuncie voluntariamente hoje, com uma carta assinada reconhecendo seus erros de julgamento recentes. E eu garanto que o Conselho aprovará um pacote de indenização generoso. Caso contrário, ele deu de ombros. Bem, uma demissão por justa causa não deixaria muito para seu futuro profissional, não é mesmo? Você não tem provas de qualquer irregularidade da minha parte. Não? Rodrigo sorriu maliciosamente. Abandonar uma reunião internacional crucial para correr atrás de... Quem é mesmo? Um mecânico do interior? Como você acha que isso soa para os acionistas? Luísa deu um passo à frente enfrentando-o. Soa como uma decisão pessoal que não afeta minha capacidade de liderar a empresa que eu mesma construí. Ah, mas afeta sim. Mostra um julgamento comprometido, prioridades distorcidas. Ele a estudou com frieza. Você sempre foi implacável, Luísa. Era o que eu admirava em você. Essa humanidade repentina não combina com quem você é. Talvez você nunca tenha conhecido quem eu realmente sou, Rodrigo. Ou talvez você esteja se enganando, tentando ser alguém que não é. Ele ajustou o paletó impecável. Pense na minha oferta. Você tem até amanhã de manhã. Quando Rodrigo partiu, Luísa permaneceu parada no saguão, tremendo de raiva e, surpreendentemente, medo. Não medo de perder a empresa, percebeu, mas medo de que Rodrigo estivesse certo. E se esta nova Luísa, que se importava com pessoas mais do que com lucros, fosse apenas uma fantasia temporária? Subiu novamente, desta vez indo direto ao quarto de Tião. Encontrou-o sentado na cama, conversando com o médico sobre os procedimentos para sua alta. 2 dias de repouso completo. Depois fisioterapia para o braço, explicava o médico. O senhor teve muita sorte. O carro ficou completamente destruído. Quando o médico saiu, Luísa aproximou-se, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como está se sentindo? Como alguém que capotou um carro, brincou Tião. Mas seu sorriso desapareceu ao notar a expressão séria dela. O que aconteceu? Rodrigo Mendes estava aqui. Quem? Meu rival no conselho administrativo veio oferecer um acordo, renunciar voluntariamente ou ser destituída por justa causa amanhã. Tião assimilou a informação em silêncio, então perguntou suavemente. O que você vai fazer? Não sei. Construí aquela empresa do zero, Tião. Cada padaria, cada receita, cada funcionário, tudo tem minha marca. É meu legado. Entendo. Mas ao mesmo tempo... Luísa hesitou, buscando as palavras certas. Nos últimos 5 dias, descobri coisas sobre mim mesma que nunca soube. Sobre o que realmente importa. Tião estendeu a mão boa, segurando a dela. E o que realmente importa, Luísa? Ela olhou para suas mãos entrelaçadas, a dele calejada pelo trabalho honesto, a dela com manicure perfeita, 2 mundos tão diferentes que, de alguma forma, pareciam se encaixar perfeitamente. Pessoas, respondeu finalmente. Conexões reais, o tipo de riqueza que não se mede em dinheiro. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Tião. Parece que a senhora aprendeu algo em Serranias do Luar, afinal. Aprendi, mas agora preciso decidir o que fazer com esse aprendizado. O que seu coração diz? Luísa riu suavemente. Meu coração. Passei tanto tempo ignorando-o que nem sei se ainda consigo ouvi-lo.
Tente, encorajou Tião, apertando sua mão. Naquele momento, a porta abriu-se e Júlia entrou correndo, seguida por Fernanda. A menina tinha um novo curativo menor na testa e um sorriso radiante. Papai, o médico disse que posso ir para casa hoje e você também vai logo. Tião abriu os braços e Júlia pulou cuidadosamente na cama para abraçá-lo. Luísa observou a cena, sentindo uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Era isso, a resposta que seu coração dava, alta e clara. Preciso ir a São Paulo, anunciou subitamente. 3 pares de olhos voltaram-se para ela, surpresos. Apenas por um dia. Tenho assuntos para resolver. Você vai voltar? A pergunta veio de Júlia, os olhos verdes suplicantes. Luísa aproximou-se, acariciando o rosto da menina. Sempre vou voltar para você, pequena. É uma promessa. Olhou para Tião, que a observava com uma mistura de compreensão e apreensão. Preciso enfrentar isso de frente. Não posso fugir. Ele assentiu lentamente. Faça o que precisa fazer, Luísa. Estaremos aqui. Foi Fernanda quem a surpreendeu, oferecendo-se para levá-la até a rodoviária. Você parece exausta. Não é seguro dirigir até São Paulo nesse estado. No trajeto até a rodoviária, conversaram mais abertamente do que Luísa esperava. Fernanda falou sobre seus anos de terapia, sobre como gradualmente percebeu o erro que cometera ao abandonar a filha, sobre o medo paralisante de retornar e não ser aceita. Não estou aqui para substituir você, disse Fernanda quando chegaram à rodoviária. Sei que seria impossível agora. Só quero fazer parte da vida dela de alguma forma. Júlia tem um coração enorme, respondeu Luísa. Há espaço para muitas pessoas nele. Antes de se despedirem, Fernanda hesitou, então perguntou. Você realmente vai voltar, não é? Eles precisam de você, os dois. Vou voltar, confirmou Luísa. Mas primeiro, preciso descobrir quem eu realmente sou e o que realmente quero. A viagem para São Paulo foi longa e reflexiva. Luísa observava a paisagem mudar gradualmente, as montanhas de Minas Gerais dando lugar às planícies e, finalmente, ao concreto e vidro da metrópole. Sentia como se estivesse viajando não apenas no espaço, mas no tempo, retornando a uma versão anterior de si mesma. Quando finalmente chegou ao seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, a sensação de estranhamento foi imediata. Tudo parecia simultaneamente familiar e alienígena. Os móveis caros, a decoração minimalista, escolhida por um designer renomado, a vista panorâmica da cidade que nunca dormia. Era sua casa, mas não se sentia como lar. Eduardo a esperava, ansioso e visivelmente aliviado por vê-la. Graças a Deus você veio. Temos muito o que preparar para amanhã. Durante horas trabalharam na estratégia para a reunião do conselho. Eduardo havia preparado um dossiê detalhado sobre as manobras de Rodrigo, evidências de sua sabotagem silenciosa, testemunhos de executivos japoneses que haviam sido manipulados com informações falsas. Com isso, podemos não apenas defender sua posição, mas potencialmente remover Rodrigo do conselho, explicou Eduardo triunfante. Luísa estudou os documentos em silêncio, uma calma estranha tomando conta dela. Você fez um trabalho incrível, Eduardo. É o mínimo que poderia fazer. Você deu a primeira oportunidade real na minha carreira, quando ninguém mais apostaria em um garoto da periferia sem diploma de faculdade de elite. Aquele comentário atingiu Luísa como um raio. Quantas outras pessoas ela havia ajudado sem perceber? Quantas vidas haviam sido transformadas pelas oportunidades que criara? Talvez Rodrigo estivesse errado. Talvez ela nunca tivesse sido apenas a imperatriz sem coração. Eduardo, se eu decidisse fazer mudanças na empresa, redefinir prioridades, você estaria comigo? Ele a olhou surpreso. Que tipo de mudanças? Responsabilidade social real, não apenas para marketing, mas como parte do DNA da empresa. Programas de treinamento para jovens de comunidades carentes. Padarias comunitárias em regiões vulneráveis com preços acessíveis. Isso afetaria os lucros no curto prazo, observou Eduardo pragmaticamente. Sim, mas no longo prazo, construiria algo mais sustentável, mais humano. Eduardo estudou-a por um momento, então sorriu. Algo realmente mudou em você nestes dias, não é? E parece ter sido para melhor. Então você me apoiaria? Até o fim do mundo, chefe. Naquela noite,
Luísa não conseguiu dormir em sua cama king size com lençóis egípcios. Acabou adormecendo no sofá, pensando na cama simples do quarto de hóspedes em Serranias do Luar, no som dos pássaros pela manhã, no café preparado por Tião. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, já estava completamente desperta e determinada. Vestiu seu melhor terno, não como uma armadura desta vez, mas como um símbolo do que havia construído e do que ainda poderia construir. Estou pronta, disse a Eduardo quando ele chegou para buscá-la. Vamos enfrentar o conselho. O que Luísa não sabia era que naquela mesma manhã, a centenas de quilômetros dali, Tião estava tendo uma conversa igualmente importante com Fernanda sobre o futuro. Um futuro que, ambos concordavam, precisava incluir Luísa Vasconcelos de alguma forma. A sala de reuniões na cobertura do edifício Pães Vasconcelos estava mergulhada em um silêncio tenso quando Luísa entrou. Os 15 membros do conselho administrativo, vestidos em tons sóbrios de cinza e azul, pareciam um júri prestes a pronunciar uma sentença. Rodrigo Mendes, sentado à direita da cabeceira, o lugar que tradicionalmente pertencia a Luísa, sorria com a confiança de quem já se considerava vitorioso. Senhoras e senhores, começou o presidente do conselho, um senhor de 70 anos que havia sido um dos primeiros investidores de Luísa. Estamos reunidos para discutir a continuidade da liderança de Luísa Vasconcelos como CEO desta empresa, em virtude de eventos recentes que levantaram questões sobre seu comprometimento e julgamento profissional. Luísa permaneceu de pé, calma e centrada de uma forma que surpreendeu até a si mesma. Há uma semana, estaria fervendo de raiva, preparando-se para uma batalha feroz. Hoje sentia-se estranhamente desapegada do resultado, focada apenas em fazer o que era certo. Antes que comecemos formalmente, continuou o presidente, o senhor Mendes pediu a palavra para apresentar evidências que, segundo ele, justificariam uma destituição por justa causa. Rodrigo levantou-se, ajustando o paletó impecável. Obrigado, presidente. Colegas do conselho, é com profundo pesar que me vejo obrigado a trazer estas questões a público. Seu tom falsamente pesaroso não enganava ninguém. Nos últimos meses, tenho observado decisões cada vez mais erráticas de nossa CEO, culminando, é claro, no abandono de uma negociação crucial com investidores japoneses para, pasmem, correr atrás de um romance passageiro com um mecânico do interior de Minas Gerais. Murmúrios percorreram a sala. Rodrigo sorriu, sabendo que havia capturado a atenção de todos. Tenho aqui depoimentos dos executivos japoneses, profundamente ofendidos pelo tratamento recebido. Tenho também relatórios financeiros mostrando decisões questionáveis nos últimos trimestres. E, mais importante, tenho a própria ausência injustificada de Luísa como prova de seu descompromisso. Eduardo, sentado ao lado de Luísa, apertou seu braço levemente. O sinal para apresentar o dossiê que haviam preparado, expondo as manipulações de Rodrigo. Mas, para sua surpresa, Luísa simplesmente se levantou e caminhou até o centro da sala. Agradeço ao Sr. Mendes por sua preocupação, começou ela, sua voz calma preenchendo o ambiente. E reconheço que devo explicações a este conselho, não sobre minha vida pessoal, que permanece minha e apenas minha, mas sobre minhas escolhas profissionais e a direção que vejo para esta empresa. Fez uma pausa, olhando cada membro do conselho nos olhos. Conhecia todos eles há anos. Alguns haviam acreditado nela quando era apenas uma jovem ambiciosa com um sonho. Outros haviam se juntado pelo sucesso comprovado. Todos, no entanto, respeitavam resultados acima de tudo. Há 7 dias, meu carro quebrou durante uma tempestade em uma estrada rural de Minas Gerais. Fui acolhida por um homem e sua filha de 5 anos. E sim, esse homem é mecânico. Ela sorriu levemente. Um excelente mecânico, devo acrescentar, mas também é muito mais que isso. É o coração de sua comunidade. Um homem que conserta mais do que motores, conserta vidas, reputações, esperanças. Rodrigo soltou uma risada desdenhosa. Estamos aqui para discutir negócios, não ouvir um conto de fadas rural. Estou chegando aos negócios, Sr. Mendes, respondeu Luísa, sem perder a compostura. Porque foi observando este homem, esta criança, esta comunidade, que percebi algo fundamental que havíamos perdido de vista, o propósito original desta empresa. Virou-se para o presidente do conselho.
Senhor Almeida, o senhor se lembra do que eu disse quando pedi seu primeiro investimento? Há quase 15 anos. O idoso sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. Lembro como se fosse ontem. Você disse que queria criar padarias, que fossem o coração das comunidades. Lugares onde as pessoas não apenas comprassem pão, mas encontrassem calor humano. Exatamente. E em algum momento do caminho, enquanto expandíamos para centenas de lojas, enquanto nossos lucros multiplicavam-se ano após ano, eu perdi de vista esse propósito. Luísa fez uma pausa significativa. Tornei-me exatamente o tipo de executiva que mais desprezava quando comecei. Alguém que via números, não pessoas. A sala estava em completo silêncio agora, todos captados pela intensidade e sinceridade de suas palavras. Durante esses dias em Serranias do Luar, redescobri algo que havia esquecido, que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em lucros, mas no impacto positivo que causamos nas vidas das pessoas. E isso me levou a uma decisão. Rodrigo inclinou-se para a frente, ansioso, esperando o momento em que ela anunciaria sua renúncia. Não vou renunciar, declarou Luísa, como se lesse seus pensamentos. Pelo contrário, pretendo liderar esta empresa com renovada paixão e propósito, mas com uma nova visão. Caminhou até a grande tela na parede e ativou uma apresentação que havia preparado durante a madrugada. Este é o Projeto Raízes, uma reformulação completa de nossas prioridades estratégicas para os próximos 5 anos. Por 40 minutos, Luísa detalhou uma visão que mesclava lucratividade com responsabilidade social genuína. Padarias comunitárias em áreas carentes, com preços acessíveis mantidos por subsídios cruzados das unidades premium. Programas de treinamento profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Parcerias com pequenos produtores rurais. Um modelo de negócios que não apenas geraria lucros sustentáveis a longo prazo, mas criaria um impacto social mensurável. Sim, nossos lucros imediatos serão menores, reconheceu ela, concluindo. Talvez 15% abaixo das projeções atuais no primeiro ano, mas no terceiro ano, estaremos não apenas recuperados financeiramente, mas posicionados como líderes em um novo modelo de negócios que consumidores cada vez mais exigem. Empresas com alma, com propósito real, não apenas marketing de responsabilidade social. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável. Foi Rodrigo quem o quebrou, com uma risada forçada. Isso é absurdo. Estamos aqui para ganhar dinheiro, não para fazer caridade. Os acionistas jamais aceitarão uma queda de 15% nos lucros por causa de sentimentalismos. Na verdade, interveio uma das conselheiras, uma mulher de meia-idade que raramente se manifestava. Estudos recentes mostram que empresas com forte compromisso social genuíno têm melhor desempenho no médio e longo prazo e atraem talentos de maior qualidade. Sem mencionar a lealdade do consumidor, acrescentou outro membro. As novas gerações escolhem marcas baseadas em valores, não apenas em preços. A discussão acendeu-se, com o conselho dividindo-se em opiniões. Rodrigo, vendo seu plano desmoronar, fez uma última tentativa desesperada. Isso tudo é muito bonito, mas não muda o fato de que Luísa abandonou uma negociação crucial por motivos pessoais. Que garantia temos de que não acontecerá novamente? Luísa sorriu tranquila. Nenhuma garantia absoluta, Rodrigo, porque somos humanos, não máquinas. E às vezes a decisão mais humana é também a mais acertada a longo prazo. O presidente do conselho pigarreou, chamando a atenção de todos. Creio que é hora de votarmos. A proposta é dupla. Primeiro, a permanência ou não de Luísa Vasconcelos como CEO. Segundo, caso permaneça, a aprovação ou não do Projeto Raízes como nova diretriz estratégica. Luísa observou, com o coração acelerado, mas a mente serena, enquanto cada membro registrava seu voto eletronicamente. Quando o resultado apareceu na tela principal, não pôde conter um sorriso de alívio e gratidão. Com 10 votos a favor e 5 contra, o Conselho decide pela permanência de Luísa Vasconcelos como CEO e pela implementação do Projeto Raízes. Rodrigo levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Vocês vão se arrepender. Isso vai destruir tudo que construímos. Ou talvez, respondeu Luísa suavemente,
vai finalmente construir o que sempre deveríamos ter sido. Quando a reunião encerrou-se, Eduardo abraçou-a com entusiasmo. Você conseguiu, e sem nem precisar usar o dossiê contra Rodrigo. Algumas batalhas são vencidas não destruindo o inimigo, mas construindo algo melhor, respondeu ela, sentindo uma paz que não experimentava há anos. E agora? Vai implementar o projeto imediatamente? Luísa olhou pela janela panorâmica para a cidade de São Paulo que se estendia até o horizonte. Primeiro tenho uma promessa a cumprir. 3 dias depois, um táxi parou na praça central de Serranias do Luar. Luísa desceu, sentindo o ar puro da Serra Mineira encher seus pulmões. A pequena cidade parecia ainda mais acolhedora agora, como se a reconhecesse e a recebesse de volta. Dona Zulmira, a professora aposentada, foi a primeira a avistá-la. Olha só quem voltou, a moça da cidade grande! Exclamou com um sorriso caloroso. Tião está na oficina. Voltou do hospital ontem. Obrigada, Dona Zulmira. Enquanto caminhava pela rua de paralelepípedos, Luísa notou olhares curiosos, mas acolhedores. Em apenas uma semana, de alguma forma, havia se tornado parte daquela comunidade. A oficina estava aberta, mas silenciosa. Tião, com o braço direito ainda engessado, tentava organizar ferramentas usando apenas a mão esquerda. Ao vê-la parada na porta, congelou por um instante, como se temesse que fosse uma miragem. Você voltou, disse finalmente, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Eu prometi, não foi? Respondeu ela entrando na oficina. Onde está Júlia? Na escola. Fernanda a levou hoje cedo. Luísa assentiu processando a informação. Fernanda ainda está aqui, então. Está hospedada na casa da mãe dela. Tem sido bom para Júlia conhecê-la finalmente. Ele fez uma pausa. Como foi em São Paulo? Conseguiu resolver seus problemas? Sim e não. Luísa sorriu. Mantive minha posição na empresa, mas com uma nova direção. Uma que me permitirá equilibrar melhor o que é realmente importante na vida. Tião olhou-a intensamente, como se tentasse decifrar o que aquelas palavras realmente significavam. E o que é realmente importante na sua vida, Luísa Vasconcelos? Ela se aproximou, tocando gentilmente o braço engessado dele. Descobri que é possível construir pontes entre mundos diferentes, Tião. Não preciso escolher entre ser a executiva ou ser simplesmente Luísa. E qual Luísa está aqui agora? As duas, porque ambas são partes de quem eu sou. Assim como você é tanto o habilidoso mecânico quanto o pai devotado. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Vim cumprir uma promessa que fiz em uma noite de tempestade. Os olhos verdes de Tião brilharam com emoção contida. Aquela promessa impensada, de criar minha filha, não foi tão impensada quanto parecia, confessou Luísa. Talvez tenha sido o destino falando através de mim, porque depois de conhecer Júlia, depois de conhecer você, percebi que era exatamente o que eu queria, ser parte desta família de alguma forma. E Fernanda? Ela é a mãe biológica de Júlia. Sim, e sempre será. Não vim para substituí-la, Tião. Vim para somar. Luísa respirou fundo. Conversei com ela ontem por telefone. Fernanda está tentando reconstruir sua relação com Júlia, e isso é importante. Mas ela também entende que há algo entre nós três, que é especial. Tião deu um passo à frente, ficando tão próximo que Luísa podia sentir o calor de seu corpo. Então, o que você está propondo exatamente? Uma nova definição de família, uma onde Júlia possa ter a mãe biológica presente em sua vida, reconectando-se com suas raízes, e também a mim, cumprindo minha promessa de ajudar a criá-la. E você, é claro, o centro de tudo, o pai que nunca desistiu. Parece complicado, observou Tião com um meio sorriso. A vida é complicada. Famílias são complicadas. Luísa sorriu de volta. Mas o amor simplifica tudo, não acha? Foi a primeira vez que a palavra amor surgiu entre eles, pairando no ar como uma promessa maior que todas as outras. E como isso funcionaria na prática? Perguntou Tião, sua voz mais suave. Você tem uma empresa para administrar em São Paulo. Que tal assim? Compro uma casa aqui em Serranias. Trabalho parte da semana em São Paulo, parte aqui. A tecnologia permite isso hoje. Nos fins de semana, estou sempre aqui. Ela fez uma pausa. E com o tempo, quem sabe, posso até abrir uma filial das padarias Vasconcelos aqui.
Uma que siga o novo modelo que estou implementando. Você faria isso? Mudaria sua vida dessa forma por nós? Não estou mudando minha vida, Tião. Estou expandindo-a, incluindo o que realmente importa. Luísa tocou o rosto dele suavemente. Se você me aceitar, claro. A resposta de Tião não veio em palavras, mas em um beijo, gentil, profundo, carregado de promessas silenciosas. Quando se separaram, ambos sorriam, cúmplices de um futuro que apenas começava a se desenhar. O som de passos correndo interrompeu o momento. Júlia entrou como um furacão na oficina, a mochila escolar balançando nas costas, os olhos verdes arregalados de surpresa e alegria ao ver Luísa. "Você voltou mesmo", gritou, atirando-se nos braços dela. "Eu sabia. Eu disse para a professora que você ia voltar." Luísa abraçou-a forte, sentindo lágrimas de felicidade formando-se em seus olhos. "Claro que voltei, pequena. Eu prometi, não foi?" Fernanda apareceu na porta logo depois, ofegante por tentar acompanhar a filha. Seus olhos encontraram os de Luísa, uma comunicação silenciosa passando entre as duas mulheres. Reconhecimento, respeito mútuo e o entendimento de que ambas queriam o melhor para a criança entre elas. "Olha, mamãe, a Luísa voltou como eu disse que ia voltar." Era a primeira vez que Júlia chamava Fernanda de mamãe, com naturalidade, um pequeno milagre por si só. Fernanda sorriu, emocionada. "Estou vendo, querida. Que bom, não é?" Júlia olhou de Fernanda para Luísa, depois para Tião, sua mente infantil processando a situação peculiar. "Agora tenho duas mães, uma que me fez e outra que prometeu me criar." Os três adultos trocaram olhares surpresos, tocados pela simplificação perspicaz da criança. "Se isso fizer você feliz", respondeu Luísa cautelosamente. "Sim." "Muito feliz." Júlia abraçou a cintura de Luísa novamente, depois correu para Fernanda abraçando-a também. Por fim, aproximou-se do pai, tomando cuidado com o braço machucado. "Agora somos uma família grande." Tião sorriu, os olhos marejados. "Sim, filha. Uma família diferente, mas especial." Naquela noite, enquanto Júlia dormia, os três adultos sentaram-se na varanda da pequena casa, definindo os contornos dessa nova configuração familiar. Não seria sempre fácil, sabiam disso. Haveria desafios, ajustes, momentos difíceis, mas havia também respeito mútuo e, acima de tudo, amor genuíno pela criança que os unia. Fernanda retornaria a Belo Horizonte, mas visitaria regularmente. Júlia passaria alguns fins de semana com ela, conhecendo essa parte de sua história. Luísa dividiria seu tempo entre São Paulo e Serranias, construindo uma ponte entre os dois mundos. E Tião, o centro desse universo improvisado, continuaria sendo o homem que consertava não apenas motores, mas também corações quebrados. Semanas depois, Luísa finalmente comprou uma casa em Serranias, não uma mansão ostentosa, mas uma construção ampla e acolhedora na mesma rua da oficina de Tião. O quintal era grande o suficiente para Júlia correr livremente, e havia um espaço perfeito para uma horta, algo que Luísa surpreendentemente descobriu adorar cultivar. A primeira filial do novo modelo de padarias Vasconcelos foi inaugurada na Praça Central de Serranias do Luar, 6 meses depois. Contratava jovens locais, usava ingredientes da região e reservava parte de sua produção para doação a famílias vulneráveis. Rapidamente, tornou-se não apenas um negócio, mas o coração da comunidade, exatamente como Luísa sonhara quando iniciou sua jornada empresarial. Em uma noite estrelada, quase um ano após aquela tempestade que mudara para sempre o curso de 3 vidas, Luísa e Tião sentaram-se na varanda da nova casa, observando Júlia brincar no jardim com um cachorrinho recém-adotado. "Sabe o que estou pensando?" perguntou Tião, segurando a mão de Luísa entre as suas. "O quê?" "Que algumas promessas, mesmo as feitas no desespero, estão destinadas a ser as mais importantes de nossas vidas." Luísa sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. "Como uma promessa impensada de criar uma criança que eu mal conhecia." "Exatamente." Tião beijou-lhe a testa com ternura. "Você prometeu criar minha filha se eu consertasse seu carro, mas no final foi você quem consertou algo muito mais importante." Completou Luísa, olhando nos olhos verdes que haviam se tornado seu lar. "Você consertou meu coração."
E ali, sob o céu estrelado de serranias do luar, a executiva que um dia fora conhecida apenas por sua frieza nos negócios